Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que hoje Ele visite você como visitou Abraão e que o seu anjo traga para você boas notícias. E que Deus abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre você. Assista essa mensagem até o final. Fica conosco aqui até o final. Deus tem uma bênção reservada para você. Compartilhe essas mensagens com teus amigos. Coloca nas tuas redes sociais. Deixa o like. Comenta essas mensagens. Mesmo que seja crítica, eu vou agradecer a você. Porque isso vai me ajudar a melhorar cada vez mais. Deus é contigo. Oremos. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que Tu és para a gente. Tu és Deus, Tu és onipotente, Tu és eterno, Tu és onisciente, onipresente, Tu és amoroso, misericordioso. Então, Senhor, sobre nós hoje estende a Tua misericórdia. Sobre nós estende hoje as Tuas asas e cobre-nos com o manto da Tua justiça e da Tua paz. Faze resplandecer o Teu rosto sobre nós, Senhor, e tem misericórdia de nós. Assista-nos, ó Pai, em todas as nossas necessidades. E assim como o Senhor visitou Agar no deserto, assim como o Senhor visitou Ismael no deserto, visita agora cada um de nós, com o bom Espírito Santo. Que Ele hoje nos eleve e nos leve para mais perto do Senhor. E que possamos, Pai, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Dá-nos alegria, Senhor, dá-nos prazer de ouvir a Tua voz e atender aos Teus mandamentos. Ensina-nos agora, através do estudo da Tua palavra. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 24, versos 62 e verso 63. Diz assim: Isaque vinha de caminho de Beela-ai-roi. Você sabe o Beela-ai-roi, né? O poço lá que Agar teve um encontro com Jeová. O poço lá do deserto, onde Deus se manifestou gloriosamente para sua filha. E Isaque saiu à tarde, diz o verso 63, saíra Isaque a meditar no campo ao pôr do sol, e erguendo os olhos, e eis que viu uma caravana de camelos. E aqui é o encontro de Isaque com Rebeca. Depois da morte de Sara, Abraão providencia uma esposa para Isaque. Só que Isaque aqui, meu querido, eu quero trabalhar com você hoje a questão aqui, uma questão muito séria.
Porque Isaque, à semelhança de Ismael, gostava de meditar na palavra de Deus. E Isaque aqui nos ensina pelo menos 3 lições, meu querido. Ele tem seus afazeres, é verdade. Ele é uma pessoa muito ocupada porque ele herda de Abraão todos os bens de Abraão, não é? Diz o capítulo 23, que Abraão deu a Isaque todos os seus bens. E Abraão vai viver 175 anos, vai morrer em ditosa velhice, no capítulo 25, né? A gente vai encontrar esse final da história de Abraão. Mas antes de Abraão falecer, Abraão vai fazer 2 coisas. Primeiro, fazer a partilha da sua herança. E a partilha da sua herança é às concubinas, que diz o capítulo 25, ele vai dar presentes e vai despedi-los para a terra oriental. Já Isaque, ele entrega a administração completa de toda a sua casa. Então Isaque é um jovem ocupado. Está com 40 anos. Está com 40 anos quando ele se casa com Rebeca. Eu observo aqui a primeira lição para a gente, meu querido, é a lição da paciência. Isaque é um modelo perfeito para cada um de nós, daqueles que sabe esperar em Deus. Ele não apressa as coisas. Uma questão que a gente encontra em Isaque é que ele se coloca completamente na dependência de Deus. A gente viu no sacrifício dele ontem que ele não questiona as decisões de Abraão. Quando ele faz a pergunta no capítulo 22, onde está o holocausto, onde está o cordeiro para o holocausto, ele não questiona a resposta de Abraão. Isso é fruto de um jovem que aprendeu a respeitar e valorizar as decisões dos seus pais. Isaque é o típico exemplo, se você ler o capítulo 22, você vai perceber que Isaque, ele é submisso à vontade de Abraão. E por ser submisso à vontade de Abraão, ele aprende a depender de Deus. Ele aprende a ter um relacionamento pessoal com Deus. Eu costumo dizer muito aqui para todos nós. O grande problema hoje é quem está vivendo uma religião de massa, onde todos nós procuramos popularidade. E para a gente ter popularidade, para a gente ter visibilidade, a gente acha que precisa de uma grande multidão à nossa volta para nos aplaudir, para nos elogiar, mas nunca nos criticar. Eu tenho até uma preocupação, porque quando a gente se coloca na berlinda ou na passarela dos elogios e dessa visibilidade exagerada que nós estamos vivendo atualmente, interiormente a nossa religião pode estar vazia. E observe aqui o texto do capítulo 24 de Gênesis, verso 62. Isaque sai da multidão, ele sai do ambiente de aglomeração e ele vai sozinho para o deserto de Beer-lahai-roi, para o poço de Beer-lahai-roi, onde Deus se encontrara com Agar,
onde Deus abençoara a Agar, e é ali em Beer-lahai-roi que Isaac faz o seu altar, o altar da consagração, o altar da entrega, o altar da submissão. Diz o texto que ele está voltando de Beer-lahai-roi, é pôr do sol, meu querido. E hoje eu quero meditar com você sobre Beer-lahai-roi. Porque em Beer-lahai-roi tem um poço de água. E são águas vivas. É um poço que nunca seca. É um poço que a água satisfaz e mata a sua sede. Jesus Cristo vai ter um encontro com a mulher samaritana junto a um poço. Mas aqui nós encontramos um lugar de oração. O seu cantinho de oração. O seu Beer-lahai-roi. Não precisa ser... Tem gente que fala aí, eu vou para a montanha. Aí passa 2, 3 dias numa montanha. Depois volta para casa e depois de 1 ano, 2, vai na montanha novamente. Aqui, meu querido, nós encontramos Isaac em seu Beer-lahai-roi diariamente. Ele saía toda tarde para estar a sós com Deus. Isso nos lembra que não existe um horário certo, um horário errado para buscar a Deus. Sabe que eu já ouvi sermões, muitos sermões, que existem condições para Deus atender você. Meu querido, a única condição para Deus atender você é você buscar a Deus. Se você vai fazer como Samuel, buscá-lo de madrugada, maravilha, Deus vai estar com você na madrugada. Samuel vai dizer que aqueles que buscam a Deus de madrugada o encontrarão. Mas você pode fazer como Davi. Davi disse que buscava a Deus meio-dia. Ora, se você vai buscar a Deus de madrugada, Deus vai atender você. Se você vai buscar a Deus meio-dia como Davi, você pode encontrar isso, se eu não estou enganado, o Salmo 51, verso 17. Ele fala que de manhã ao meio-dia e à tarde, ele tinha um encontro pessoal com Deus. Então Davi tinha 3 momentos a sós com Deus. De manhã ao meio-dia e ao pôr do sol. Isaac tinha um momento a sós com Deus à tarde, por volta de 5h30, 6 da tarde. Ou não sei como é o pôr do sol lá no deserto, mas digamos que o pôr do sol seja às 7h30 da noite. Como existe algumas regiões do Brasil que o pôr do sol chega a quase 8 horas da noite. Era pôr do sol e Isaac está a sós com Deus no pôr do sol. Isso é religião personalizada, meu querido. Isso é religião personalizada, minha querida. Em que você tem o seu momento com Deus. E sabe, nossos cultos na igreja seriam muito mais fervorosos, muito mais vivos, se esses cultos fossem frutos desses encontros personalizados, desses encontros pessoais com Deus. Quando eu, Renivaldo, na minha consagração pessoal, eu saio do meu Beer-lahai-roi e eu vou para a igreja, eu vou para o templo, eu vou para a reunião coletiva, eu vou levando a minha experiência pessoal,
o meu relacionamento pessoal e o meu testemunho pessoal para compartilhar. A questão hoje é que nós preferimos a religião da multidão, a religião de massa. Eu estou com a maioria, eu estou no meio da multidão. E no meio da multidão, Jesus Cristo não sente o toque de ninguém. Ele vai sentir o toque de uma mulher solitária, que não enxerga a multidão. Ela enxerga uma doença que tem e ela enxerga um Salvador, um curador. Essa é a expressão de Lucas. Ela vê aquele homem que pode curar sua doença. Ela não enxerga a multidão, ela ignora a multidão. E ela age como se não tivesse ninguém ao lado dela. E ela corre, ela cai aos pés de Jesus Cristo e ela toca em Jesus Cristo e é tocada pelo Espírito Santo. E é curada instantaneamente. Precisamos sair da multidão, meu querido. Precisamos, não é que você não precise da multidão. Você precisa de amigos. Mas a Bíblia diz em Provérbios que quem tem muitos amigos sai perdendo. Porque você não vai ter tempo para você mesmo. Você precisa dedicar mais tempo para os seus amigos do que a você mesmo. Por isso, nós encontramos Jesus Cristo com apenas 3 pessoas que eram íntimas de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha 12 discípulos. Todos eram amigos de Jesus Cristo, mas amigos chegados, como diz Provérbios 17, amigos chegados eram 3. Amigos íntimos, só 3. Não é que Jesus não gostasse dos outros, não é que Jesus não confiasse nos outros. Ele confiava, ele acreditava, ele amava a todos. Mas amigo íntimo eram Pedro, Tiago e João. Nós precisamos, meu querido, sair da multidão. Nós precisamos ter uma religião mais personalizada. E nós encontramos isso em Isaac. Ele tem seu Belai Roi, o seu lugar de aconchego, de comunhão pessoal com Deus. Ontem nós vimos que Abraão tinha um altar. Abraão amava estar ao pé do altar. Ele fazia questão de onde chegar, construir, erguer seu altar. Era para ele o referencial da sua religião. E se você observar bem, não é todas as vezes, mas algumas vezes, esse altar começa só com Abraão e Deus. Abraão, então, se torna modelo para Ismael e se torna modelo para Isaac. Você precisa de uma religião, você precisa ter uma religião personalizada, em que você conversa a sós com Deus. E eu tenho certeza que nesse momento Isaac está lamentando a perda da sua mãe, capítulo 23, não é? O capítulo 23 é dedicado ao funeral de Sara, que morreu com 127 anos. Se ela morre com 127 anos, Isaac tem 37 anos, quando Sara morreu. 3 anos depois, Deus providencia Rebeca para se casar com Isaac. Ele casa com 40 anos. Ele curte o luto da mãe. Mas aqui, nesse momento, ele está lamentando a perda da sua mãe. E Deus vai consolar Isaac, dando a ele Rebeca. Abraão vai enviar um servo para a casa dos seus parentes
e de lá vai trazer Rebeca para se casar com Isaac. Você encontra aí no final do capítulo 25, ele tem um encontro pessoal com Rebeca e diz o texto que ele amou Rebeca e ele se casou com ela. Ele tinha 40 anos quando se casou com ela. É o final do capítulo 24. 40 anos, meu querido, é alguém que aprendeu a esperar pela vontade de Deus. Aprendeu a esperar pela vontade de Deus. Uma segunda lição para a gente aqui, meu querido, muito importante, é você e eu deixar Deus agir na nossa vida no tempo certo. Ele tem 40 anos quando se casa. Por que Isaac, e naquela época, o rapaz, quando completava 20 anos, normalmente ele já era pai de 1 ou 2 filhos. Porque para a cultura da época, o rapaz com 20 anos, ele já tinha que ter responsabilidades. Ele já tinha que ter um planejamento financeiro para ter uma esposa, ter filhos e continuar a descendência dos seus pais. Ou para dar prosseguimento à descendência dos seus pais. Era uma responsabilidade muito grande, mas nós encontramos aqui que Isaac, quando ele vai se casar, ele tem 40 anos. Ou seja, ele depende de Deus. E ele se coloca na posição de esperar que Deus haja na sua vida no tempo certo. Por que eu digo isso? Aí no capítulo 25, nós vamos ver que ele vai se casar com Rebeca, tem 40 anos, e ele vai orar pela sua esposa porque ela é estéril. Leia comigo, 25, a partir do verso 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão, que gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou por sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor atendeu a oração de Isaque, e Rebeca ficou grávida. Aí você vai dizer assim, Renivaldo, por que você disse que ele esperou pela vontade de Deus? Porque, meu querido, essa oração foi feita quando ele se casou com ela e ela não conseguia engravidar no primeiro ano de casamento. Eles perceberam que eles tinham um problema, então ele vai orar. E sabe quando é que Deus vai responder a essa oração? Está aí no capítulo 25 também, tá? Verso 26. Nós lemos o verso 19 e 20, né? Verso 19. Agora leia o verso 26. Era o final do versículo 26. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca deu à luz a Esaú e Jacó. Deus precisa ser Deus na nossa vida e nós precisamos aprender a esperar pela vontade de Deus no tempo de Deus. Coisa que Abraão não teve essa paciência. Abraão vai cometer vários errinhos aí, por quê? Porque não tinha essa paciência para esperar pela vontade de Deus no tempo de Deus.
A religião de Isaac me ensina que eu preciso aprender a esperar pela vontade de Deus se cumprir na minha vida no tempo de Deus. E eu já disse aqui no canal que Deus age certo, do modo certo, para o propósito certo, na hora certa. Deus age de modo certo, da maneira certa, na hora certa, para o propósito certo. É 20 anos, meu querido, orando por um filho. E eu acredito que Deus disse a Isaac que ele seria pai de uma grande descendência na primeira oração. Mas aí nós encontramos Isaac com 40 anos orando por uma esposa. Orando, esperando pela vontade de Deus no tempo de Deus. Era Isaac de 40 anos quando tomou a Rebeca como esposa. Ele espera pela vontade de Deus. Ele aceita o tempo de Deus. Ele se submete aos propósitos de Deus para que Deus haja na sua vida no tempo certo, do modo certo, da maneira certa, para o propósito certo, na hora certa. Ele não tinha pressa. Às vezes, na vida cristã, o nosso grande erro, o nosso grande problema é a gente querer que Deus haja na nossa vida no nosso tempo. Aliás, a pregação moderna dessa religião de massa é que Deus vai agir com você para ontem. Nós queremos as bênçãos de Deus para ontem. Nós queremos um Deus que nos atenda no nosso tempo, do nosso jeito. E aí Tiago vai dizer que nós não sabemos nem orar, porque nós somos egoístas. Nós pedimos as coisas para Deus para atender ao nosso egoísmo. É preciso a gente aprender a aceitar a vontade de Deus no tempo de Deus. Precisamos aceitar as coisas de Deus no tempo de Deus. E a última lição aqui do texto, meu querido, é que Isaac, ele saía para meditar ao pôr do sol. Ele meditar e orar, né? Diz o verso 63, Isaac saíra para meditar no campo ao cair da tarde. E no capítulo 25, nós encontramos que Isaac orou pela sua esposa durante 20 anos. A questão aqui, meu querido, é que quando a gente tem um relacionamento pessoal com Deus, uma religião individualizada, não é religião individual. Não é essa ideia de, eu vou ficar em casa, não vou para a igreja porque eu não preciso da igreja. Não tem nada disso. Eu digo com tristeza, essa religião individualista ela não serve. Agora, nós temos que ter uma religião individual. Eu tenho que ter minha própria experiência com Deus. Se você é casado, se você é casada, se você tem uma namorada ou namorado, não importa. O seu parceiro, sua parceira, ele precisa da religião individual dele. A sua fé é sua fé. Sua religião é sua religião. Porque cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Romanos capítulo 14, verso 10. Nós precisamos de uma religião individual, não individualista.
que rejeita os outros, que rejeita o coletivo. Eu preciso dos outros. Mas eu tenho que ter o meu caminhar com Deus, o meu andar com Deus. Porque a fé alheia, ela não me alimenta. Ela pode ser até uma energia para eu ter a coragem de buscar também a bênção. Porque se Deus fez isso na vida de Isaac, Ele pode fazer na minha vida. Se Deus fez isso na vida de Ismael, Ele pode fazer na minha vida. Ele transformou Ismael de um menino escravo em um príncipe. Transformou Agar de uma escrava em uma rainha. Porque isso Ele prometeu. No Salmo, Davi e outros grandes articulistas dos Salmos, escritores dos Salmos, escreveram que Deus é capaz de pegar a estéril e transformar em uma dona de casa, uma referência a Sara, uma referência a Ana, uma referência a Rebeca. Mas ele diz que é capaz de pegar um escravo e transformar em príncipe. É uma referência a Ismael. Deus é capaz de fazer qualquer coisa por você, meu querido. Quando você se coloca na posição de aceitar a vontade de Deus e buscar por si mesmo a vontade de Deus. Quando a gente se coloca na posição de deixar Deus ser Deus em nossa vida, aí a nossa religião é uma religião viva, transformadora. E o Espírito Santo então vai levar você a experimentar a glória de Deus. Por isso, lá em Pedro, capítulo 5, verso 6, diz: submeta-se, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo Ele vai exaltar você. No tempo certo Ele vai agir por você e através de você. Ele vai agir em você, por você e através de você. Agir em você é de dentro para fora. Agir por você é agir defendendo você em seus ambientes sociais de relacionamentos. E vai agir através de você para tornar você um farol, um exemplo, um modelo para outros. Jesus Cristo vai dizer que você se transforma em o sal da terra e a luz do mundo. É maravilhoso a gente perceber que Isaac, ele vive uma religião. Ele não frequenta uma igreja. Ele vive uma religião. Quando a gente aprender a diferença entre frequentar a igreja e viver a religião, Jesus Cristo vai voltar para nos levar para viver para sempre com Ele no lar que Ele foi preparar para cada um de nós. Quando a gente tiver a sabedoria, quando a gente escolher o nosso Be'er Roi, quando a gente aprender a esperar pela vontade de Deus, e quando a gente buscar a Deus de todo o coração, a oração, meu querido, é a chave do relacionamento com Deus. A oração, esse meditar aqui de Isaac, é a chave da religião. É a chave que abre as janelas dos céus. É a chave que move o coração de Deus para agir em nosso favor. Se você for observar, lá em Samuel, enquanto ele ora,
Deus age e derrota os inimigos. Enquanto Josafá ora, Deus envia um anjo para derrotar seus inimigos. Enquanto Daniel ora, Deus envia o anjo para socorrer os filhos de Deus. Quando Jesus Cristo ora, o céu se abre e milagres acontecem. Quando Paulo ora, o mar se acalma, o barco se quebra todo, mas nenhuma pessoa se afoga. A oração, meu querido. A vida de Isaac aqui nos mostra o poder da oração. O poder de uma vida de comunhão diária com Deus. O poder de uma religião viva. De uma religião que se vive, que se pratica. Ele não frequenta a igreja, ele pratica a religião. Até na igreja. Isaac vive a religião até na igreja. E eu espero que hoje você tome a seguinte decisão. Eu quero andar com Deus. Se você tomar essa decisão hoje, você vai escolher seu Belai Roy. E você vai se submeter aos ensinos de seus pais. Você vai se submeter à dependência de Deus. Você vai começar a depender dele. Você vai aprender a esperar pela vontade dele. Mas você não vai desistir. Você vai perseverar até que ele exalte você. Até que ele responda a você. Até que responder, ele vai responder no começo. Ele vai dizer sim ou não. Se ele disser sim, Isaac teve que esperar 20 anos para o cumprimento do seu sim. Porque, meu querido, religião não se pratica, religião não se frequenta, religião se pratica. Religião se vive. E se essa é a sua decisão, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Isaac tem uma história interessante aqui, mas nós queremos te agradecer porque essa história está na Bíblia. De um jovem de 40 anos de idade, sozinho no deserto, porque tinha lá o seu Belai Roy. Lugar de consagração, lugar de entrega, lugar de dependência, lugar de submissão, lugar de aprender a esperar, a perseverar na oração. Dá-nos também esse sentimento hoje, Senhor. Nós queremos viver a verdadeira religião do relacionamento contigo, do caminhar contigo, do andar com Deus. Dá-nos a alegria de hoje, Senhor, ter o coração transformado pelo Espírito Santo e que possamos, de fato e de verdade, viver a Tua vontade, praticar a Tua palavra. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.